lá já começar, porque temos uma longa estrada aí pela frente para falar sobre assunto que interessa, que é a nossa saúde, a nossa imunidade. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Ludmila, eu trabalho há 6 anos com o final da vida, com a doença, com pacientes graves, pacientes oncológicos, e em contrapartida descobri essa paixão sobre a medicina da longevidade, a medicina da prevenção, como fortalecer o nosso corpo e a nossa mente. E hoje vai ser muito nosso objetivo aqui, né? Nós vamos falar sobre um assunto muito importante nos dias de hoje, que é a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico. E alinhando aqui as expectativas da live, falarei como funciona o adoecimento, como funciona a saúde, o que faz parte de ser um ser saudável, o que você aí da sua casa pode fazer, dicas práticas de como agir. E aí entenderemos muito sobre, eu vou trazer lucidez para essa quantidade de informações. Então fiquem comigo, valorizem. Eu li muitos artigos para poder construir verdades e trazer verdades para vocês do ponto de vista médico, científico. Trabalhamos aí com pilar são 3 pilares para a construção de uma verdade, né? Que é a razão, a ciência, o estudo, a observação, né? A gente observar epidemiologicamente o que acontece, como o ser humano reage, quais são os sinais, os sintomas, tudo que está ligado ao ser, às evoluções das doenças e a experiência, que é algo que eu, assim, me importei muito em trazer aqui para vocês, que é como estamos experienciando essa pandemia e como médica, a minha experiência na observação dos pacientes, do que é bom para eles, do que foi bom para mim. Enfim, vamos lá falar sobre saúde. Saúde pela OMS é um bem-estar completo, geral, de saúde social, mental, física e espiritual. Então, saúde é muito além de ausência de doenças. Saúde é um bem-estar completo de todos esses pilares. Então, o que nós estamos vendo hoje? O que está acontecendo com os nossos pilares que classificam a nossa saúde hoje? O que está acontecendo com o ser humano? Nós estamos doentes. E quando eu falo nós, eu penso em unidade, tá? E hoje a gente vai trabalhar muito sobre isso. Como proteger o nosso sistema, tá? O sistema imunológico, através pela medicina, o sistema imunológico é um conjunto de fatores que defendem o nosso organismo contra agentes causadores de doença, né? Tá todo mundo me entendendo bem aí? Bom, o sistema imune, ele combate o que pode causar doenças. E como acontece as doenças? Como que acontece o adoecimento? Quando eu penso em saúde, a gente pensa naqueles pilares, em harmonia, né? E quando a gente pensa em saúde física, saúde fisiológica, eu penso em harmonia, e a doença fisiológica é caracterizada pela desarmonia dessas células. Para a gente entender mais ou menos como funciona a saúde e doença, a gente precisa de entender de som, né? De harmonia. O que é a harmonia, né? O que são sons harmônicos, por exemplo? São sons simétricos. Vamos supor, se
a célula do seu coração bate, pulsa 10 vezes, ela tem que reagir harmonicamente com a sua célula do fígado, vamos supor 10 para 2. 10 para 2 é uma harmonia. Só que quando ela começa a bater desarmonicamente, como uma banda, por exemplo, se uma banda, um instrumento começa a tocar uma música diferente, e eu tô tocando violino, um som diferente, se entra em desarmonia esse som, o que acontece? Uma doença. As comunicações celulares são muito importantes. Quando eu falo em desarmonia celular, eu trago aqui para vocês uma célula. Para a gente entender doença, a gente precisa entender desarmonia e os causadores dessa desarmonia. Então fica comigo, gente. Esse assunto é complexo, mas é muito importante que vocês consigam entender de onde vêm as doenças, tá? Então aqui, a gente tem uma célula, tá? Uma célula que basicamente é membrana celular, citoplasma e núcleo, tá? Uma estrutura de uma célula. Isso é tudo que compõe basicamente o nosso corpo. Somos conglomerados de células, tá? E quando a gente eleva até o mini, nano, micro, inclusive até o próprio nosso DNA que está aqui presente no núcleo, ele tem uma coisa chamada vibração. A vibração, que é essa vibração que a gente escuta do som, que é isso que a gente pensa em harmonia, como se fossem ondas sonoras, comunicação celular, muito pequeno. É algo muito pequeno que, quando a gente traz para o macro, vocês vão entender por que é importante entender isso aqui que eu tô falando. E para que essa célula respire, para que essa célula tenha digestão, para que essa célula sobreviva, existem várias organelas, que são os organismos da célula. Os orgânulos celulares, que são as mitocôndrias, que são os lisossomos, que são o complexo de Golgi, que são os órgãos de uma célula. Como o meu órgão, o complexo de Golgi aqui, meu sistema digestório. Então, veja, olha a complexidade. Dentro de uma célula que forma toda a nossa estrutura, dentro de uma célula existem orgânulos celulares, ou seja, existem órgãos da célula que faz ela sobreviver, né? Sobreviver, morrer, e isso, o ciclo da vida acontecendo o tempo inteiro dentro do nosso corpo. E o que acontece quando um vírus invade a nossa célula? Quando ele se liga, entra dentro da nossa célula e começa a comandar a célula. Ela começa a receber ordens de desarmonia com o seu sistema. Então, é engraçado, tem uma frase de Freud que fala que o pensamento ai meu Deus, eu anotei. O pensamento é um ensaio da ação. Então, tudo que acontece dentro de uma célula também um dia foi um pensamento, um dia foi uma vibração. Tudo está altamente conectado. Tem até uma frase na Bíblia que diz: Deus não inventaria o mal se o mal bem maior trouxesse. Então vale muito a pena pensar, porque o que acontece, Audrey, por favor? Porque o que acontece quando acontece um desequilíbrio de uma célula no seu corpo? Começou a vibrar diferente, seja
por um sentimento, seja por um pensamento, seja por um hábito, seja por uma má alimentação, suas células do fígado começaram a entrar em desarmonia porque elas não estão conseguindo bater naquela mesma frequência, porque você está botando um fator externo, que é o álcool, por exemplo, no caso do fígado, e entrou em desarmonia. Então, o que faz? O que a nossa fisiologia faz, né? Vai se defender, vai combater aquilo, vai atacar. Ou se chegar uma hora que não tem mais jeito, vai ter que ir para a cirurgia, vai ter que cortar, tirar as células que não estão fazendo mais bem, que não estão harmônicas. E será que quando a gente pensa no macro, na Terra, como um organismo vivo, e nós, seres humanos, sendo os orgânulos celulares dessa grande célula que é o nosso planeta Terra, o ser humano, para evoluir, ele precisa entender do ciclo da vida, ele precisa entender da renovação. Nós precisamos largar a mão do poder sobre o controle da doença, porque não estamos no controle do adoecimento. A gente está no controle da movimentação desse campo, dessa matéria aqui, positiva. O que você está fazendo com essa informação que eu tô te dando agora? Já que está tudo ligado, tudo interligado. Quais são as informações que você vem dando, você vem transmitindo para as suas células? Como que está a frequência dessas suas células? E aí, o que está acontecendo hoje no mundo? Piora desse adoecimento. Mas agora, colocaram um novo vilão, que é um vilão, que é um vírus, que é um inimigo invisível, Mas o que esse inimigo invisível tá causando no nosso corpo? Qual que é a grande problemática desse inimigo invisível? É a falta de dados que a gente não tem. Toda vez que o ser humano, na sua evolução, se depara com algo que ele desconhece, que a gente não tem informação, que não sabe como lidar, isso causa pânico, isso causa o medo do controle da situação, que é o que está acontecendo com a gente. Só que esse descontrole, por esse vírus ser altamente mutável, ser um vírus que passa muito rápido, transmite via aerosol, então é algo que ele chegando, é um vírus de RNA, nem DNA ele tem. Então é um vírus que ele está entrando e entrou. E assim como várias outras gripes, várias outras epidemias matam pessoas. Pessoas morrem, pessoas estão morrendo todos os dias. Diariamente pessoas morrem. Influenza mata muito na Europa. Mata muito. Sempre matou. E por que a preocupação está sendo somente o tratamento da Covid e a gente vendo agravando a nossa economia, a nossa saúde mental? Me preocupa como as pessoas estão encarando essa pandemia. Como é que você, na sua casa hoje, está encarando essa realidade? Porque isso aqui é novo. Para você, para mim, para o mundo. Na China, eles já tiveram a SARS em 2004, estão mais preparados, já estavam mais preparados com o hospital de campanha, com tudo mais bem estruturado. Mas vamos sair um pouco disso aqui. Porque esse vilão, ele está destruindo muito além de só a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. E quando a gente fica de frente
a um problema invisível, as pessoas adoecem mais pelo medo do que pela própria doença. E hoje eu posso falar isso cientificamente. Demorei muito para construir esse dado. E quando eu penso em epidemiologia, quando eu penso em uma pessoa que é apta para falar isso, do departamento imunológico, saiu no New York Times, mas ninguém deu tanta atenção, que as pessoas estão morrendo mais do problema relacionado do isolamento do que do próprio Covid. O vírus, ele tem uma mortalidade baixa e é muito menor do que se imagina. Existe uma indústria muito grande que faz com que o medo seja implementado na nossa sociedade. Tem muito interesse político, muito interesse econômico, é desesperador. E esse vírus, como ele chegou de mansinho, invadindo o seu sistema que está frágil, mas muito mais o sistema da nossa saúde, que já está frágil há muito tempo, e ele vem sendo fragilizado e vem sendo agravado. O vírus, ele chegou como um hacker e nós não temos ainda o antivírus, não temos ainda a convicção de que algo a curto e a longo prazo vai ser custo-benefício melhor do que esperar o seu próprio corpo se recuperar, né? Visto que 86% das pessoas que vão contrair o vírus não estão sendo nem diagnosticadas. Ou seja, a taxa de mortalidade é menor ainda, muito menor do que se imagina, porque muitas pessoas estão contaminadas. Apenas 14% das pessoas que se contaminaram ou que vão se contaminar vão ser diagnosticadas recentemente. Então, assim, a gente tem uma problemática muito grande, mas é algo que vai além da medicina, porque a medicina hoje ela é baseada em evidências. Então, nós médicos ficamos assim, meu Deus, né, sem saber o que fazer. Por quê? Porque não temos evidências para estudar, não temos evidências para dizer, olha, não, vamos fazer isso mesmo, que a curto e longo prazo isso vai funcionar. E qual que é o problema disso aqui? Qual que é a problemática disso aqui? Botou o ser humano em frente a duas opções. Duas. Ou você vai paralisar pelo medo, vai aumentar níveis de ansiedade, vai aumentar nível de cortisol, insônia, vai causar, e pior ainda, essas pessoas que estão enxergando tudo isso, com licença, rapidinho, essas pessoas, tá todo mundo acompanhando aí, gente? A cena aí, olha, compartilha, já bota na setinha, compartilha, que eu vou entrar agora num assunto muito polêmico e que eu demorei muito para tentar me posicionar para falar sobre isso, porque eu tenho certeza que nós precisamos nos unir e nos unir através de informação, tá? Não é achismo, não é o que o vizinho falou, não é o que o WhatsApp fala, é informação. Eu li, vou deixar artigo aqui pra vocês, tá? É muito importante que a gente se informe e saiba o que tá acontecendo, tá? E aí, dentro desses dois lados de pessoas, tem aqueles que vão só observar as coisas negativas que a pandemia tá trazendo, que só vai espalhar mais negatividade, gerar mais baixa frequência, gerando as desarmonias. É aquela pessoa que ou ela se finge de doida, né? Não tô vendo, é aquele cego, se finge de cego para não ver. Ele, quando
quando existem até algumas explicações psiquiátricas, né, a respeito disso, né? Tem pessoas que paralisam diante de uma situação que não conseguem resolver, então vai ter os que se vão paralisar pelo medo, os que vão fingir que não estão vendo, os que vão piorar a situação porque eles se alimentam desse medo, e os outros que vão pensar em solução. Essas pessoas que estão pensando em solucionar, que estão pensando em construir, que estão pensando em se adaptar, essas pessoas aqui vão ser vocês no final dessa live, vão ser vocês, porque aqui todo mundo vai sair com informação do que pode fazer. E não é esquecer e negar o que está acontecendo, mas sim saber o que precisa ser feito. Isso já tira uma montanha, um peso de trás das nossas costas, porque a maioria das pessoas não sabem o que fazer. Vamos construir, vamos elucidar, trazer luz, trazer clareza para esse mecanismo de doença. Vamos lá. Então, o que está acontecendo? Qual que é uma das maiores problemáticas hoje, fora a Covid? Eu vou falar isso de experiência. Passei um mês desde do desenvolvimento da doença, né? Logo quando eu cheguei do meu aniversário, dia 9 de março, eu cheguei já num cenário completamente diferente do que eu saí para um retiro espiritual. E me deparei com uma situação bem desafiante, já os colegas já se movimentando para estarem preparados para algo que a gente já sabia que estava acontecendo, né? E o que eu percebi, antes mesmo da doença se manifestar aqui, antes mesmo da gente ter dados, ter comprovações, as pessoas já estavam num processo de adoecimento. E isso foi agravado muito mais com a necessidade do isolamento. Porque assim como o Audrey falou ontem, nós fomos levados obrigatoriamente a entrar dentro de um casulo e se deparar com uma realidade que somos nós mesmos. Que sou eu, que sou você, com seus medos, porque a gente fazia o quê? Não tô vendo nada, agia como aquela pessoa daqui. Eu não tô vendo nada. Eu não tô sentindo que eu tô adoecendo, as pessoas sabem que estão adoecendo. Você que tá aí na sua casa, que tá triste, que tá deprimido, você sabe quando isso começou a acontecer, mas estava no seu inconsciente, você não quis dizer pra você mesmo e você não aceitou, você negou naquele momento. Então, o que está acontecendo? Além dessa negação de querer se conhecer, as pessoas estão sem ferramentas, porque a gente nunca esteve preparado para enfrentar algo que a gente não conhece. A gente estava vivendo uma vida em looping infinito. Acorda, trabalha, vai deixar as crianças no colégio, acorda, trabalha, estuda, acorda, trabalha. E esse looping infinito que já vinha adoecendo o ser humano, agora terminou de fazer isso. Estamos no primeiro lugar em ansiedade no mundo, Brasil. Primeiro lugar. O que está acontecendo com a nossa mente? Que sistema imunológico vai estar preparado para evoluir, para aprender, para combater um vírus? Que sistema imunológico? Mas não se culpe, porque hoje, fica comigo que vai ter dica boa mesmo, para começar a trabalhar isso aqui. As pessoas estão doentes, cheias de vícios emocionais. Isso já existia, mas estava sendo mascarado por uma alegria externa, só que parou, teve que voltar para dentro. O que acontece? Se deparou com várias coisas que já existiam e que se agravaram agora. Então, compulsão alimentar, meus pacientes estão assim, mandando mensagem desesperados. O que fazer com a compulsão alimentar? Vamos trabalhar isso aqui também. Então, para que haja mudança, para que haja transformação, é preciso a gente reconhecer que a gente vai precisar ter
novas configurações, novas adaptações fisiológicas, adaptações emocionais, adaptações de comportamento, novos downloads. Mudou o nosso sistema mudou. Vai sentar na beira da estrada e vai parar e vai falar assim, ai não, aqui ó, eu desisto, tô cego, não quero ver, não quero ouvir, não quero saber de mais nada, porque amanhã só a Deus pertence. Ou vai começar a cooperar para a nossa evolução como seres humanos, como organismos de um organismo maior. Nós somos o florescimento da Terra, nós somos células da Terra, somos os organismos celulares da Terra. Então, a gente vai precisar entrar em harmonia com esse vírus, como a gente entrou em harmonia com a influenza. A influenza mata muita gente. Olha só que louco os números de 2019 dos Estados Unidos. Entre 22 mil a 55 mil mortes por influenza. Olha só que discrepância, 22 a 55. Então o que isso quer dizer pra gente? Vírus tá aí vírus, tá bactéria, tem todo tipo de doença, tem pessoas morrendo porque não estão fazendo cirurgias, tem pessoas morrendo porque não estão sendo diagnosticadas com doenças que podem ser facilmente tratadas. Então, o nosso adoecimento, se a gente não se adaptar e não entender que tem que ter novas configurações, novos downloads, novas respostas suas, de dentro para fora, porque é importante tudo que a nossa política, que a nossa economia está fazendo, mas isso é muito do micro, assim como eu falei para vocês. Se uma célula lá começa a não funcionar, ela se destrói. O corpo chega lá e tira. Um câncer que nasce, um dedo necrosado, a gente vai lá e corta. E o que está acontecendo quando o nosso planeta adoece? Pessoas que estão em baixa vibração morrem. Pessoas que não estão adaptadas, que não vão conseguir sobreviver, que não vão conseguir caminhar nesse campo, elas morrem, elas padecem. E elas padecem de inúmeras maneiras, de Covid, de depressão, de suicídio, de cirurgia que não fez, de muitas outras coisas. Então eu sou a favor do isolamento, sim, porque a gente tem que conhecer esse vírus, a gente precisa saber, a gente precisa ter um pouco mais de dado. Só que a gente precisa também atentar dessa ilusão de que o outro ser humano não sou eu. Porque senão a gente não vai conseguir ter essas novas configurações. A gente vai continuar padecendo das mesmas coisas. Acabou a quarentena. Vamos todo mundo sair de volta para suas casas. E aí, vocês acham que o vírus vai estar aonde? Vocês acham que o vírus vai ter sumido? O vírus vai estar ali. Mas e aí, você desenvolveu isso aqui? Novas configurações? Se adaptou? Entendeu o que está acontecendo e parou de ficar olhando para só o que o político faz, só o julgamento? O que você está fazendo aí agora para mudar as nossas configurações? É muito isso o objetivo do nosso grupo, é trazer a luz para isso e a gente saber o que fazer e fazer o que precisa ser feito. Beleza? Ui, cheio, tô com calor. Deixa eu beber mais uma água aqui. Vocês estão gostando? Estão gostando? Fala aí pra mim se estão gostando, porque... Olha, minha primeira live, gente, 35 pessoas, estou muito contente de estar falando sobre algo que eu amo aqui com vocês, viu? Ai, que massa! Então falei pra falar do que eu mais gosto. Saúde. O que você pode fazer pra ter um sistema blindado? O que você pode fazer
para blindar o seu sistema, não só contra esse hacker, esse inimigo invisível, mas em ter uma vida abundante, próspera, fisicamente, socialmente, emocionalmente abundante, equilibrada. Lembrando que todos nós somos um só organismo de um mesmo planeta. O que a gente pode fazer em prol disso? Como eu já falei, novas configurações. Galera, vocês estão preparados aí para novas configurações? Doutora Mayra, vamos fazer a nossa live, viu, doutora Mayra? A gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre sexo na quarentena. Isso é algo importantíssimo, que está afetando muito a saúde social das pessoas e ainda pouco se fala sobre isso. Doutora Mayra é especialista aí nesse assunto. Então vamos lá, para a gente começar falando de configurações, a primeira coisa que eu olho, que eu converso para um paciente, que eu pergunto é se ele está escutando o que o corpo dele está dizendo. Porque o que acontecia? A gente vivia num automático tão grande que não via os sinais, os sintomas que o corpo já vinha te dando de estresse, da ansiedade, da depressão, que tudo isso causa uma alteração muito grande no seu sistema imunológico. A obesidade, a compulsão alimentar, isso já são sinais de que algo não está em harmonia. Então a primeira coisa é escutar o seu corpo, é se conhecer, é se olhar no espelho, é ver o que está acontecendo, é ver o que está sentindo, é ver o que o seu corpo externaliza para você. O que ele diz? O que ele diz? As pessoas não se olham, as pessoas estavam... A gente olhava mais para o celular, as pessoas não sabiam nem o que estavam comendo. Quantas vezes eu cheguei em algum lugar e eu percebi que a pessoa nem percebeu o que estava comendo. E quando a gente não escuta o nosso corpo, as coisas vão passando batida, a gente sinaliza coisa negativa para o nosso corpo, ou a gente nem sinaliza aquela informação. E aí gera as grandes desarmonias. As grandes desarmonias. A primeira coisa que um paciente chega quando está com Covid para mim, ou quando está com alguma outra doença, é: eu não estou com fome. Eu não estou com fome. Eu não consigo comer. Estou com inapetência. É como se o corpo estivesse falando: para tudo que você está fazendo, não come, não faz nada, só fica deitado esperando eu reagir. Porque o corpo está lá tentando se defender. E o que a nossa cultura sempre fez? O que eu, como criança, recebi da minha mãe? Não, você tem que comer, tem que ficar forte, saco vazio não para em pé. E faz com que a gente acabe não escutando o nosso corpo, não escutando o que ele fala e fazendo coisas diferentes, como comer. Aí a pessoa se empanturra. Aqui no Nordeste é muito comum as pessoas pegarem a época que a pessoa tá doente e empurrar a comida. Não, você tem que comer, você tem que comer. Só que isso não é correto. Respeite o seu corpo. Aquele momento que o seu corpo tá pedindo jejum, que tá falando assim: eu não tô com vontade, não tô com cheiro, respeita. Você não vai morrer por não comer, por passar às vezes um dia inteiro sem comer, às vezes até 2 dias. Fisiologicamente já tem trabalhos, inúmeros trabalhos que falam super a favor do jejum nesse processo de imunidade. Então, a nossa cultura, a cultura da indústria farmacêutica, a cultura da indústria alimentícia empurra véus, empurra questões culturais mesmo, para que a gente fique refém de toda essa indústria. Então, escuta o seu corpo. Se ele tá pedindo para você não comer, não come. Não come naquela situação, né? No auge do processo inflamatório. Isso aqui é muito importante para lidar com tudo. Escutar o seu corpo, observar a sua respiração, observar a sua alimentação, a sua mastigação. Fazer isso é uma verdade
para medicina. A pessoa precisa se conhecer para entender o que está acontecendo. Segundo download, hidrate-se. O que eu tô vendo agora em época de epidemia? As pessoas começaram a se ligar mais que precisam se cuidar. Porém, em casa, estão comendo mais, bebendo menos água e tomando mais, além de refrigerantes, bebidas alcoólicas. Isso baixa muito a nossa imunidade, baixa extremamente a nossa imunidade, baixa a nossa frequência, corrobora para desarmonização celular e para que tenha reações químicas, para que aconteça tudo dentro da nossa célula, tudo que acontece no nosso corpo precisa de água. Então, lembra aquela formulazinha que eu vivo falando que é peso vezes 40 ml de água, né? Então, multiplica o seu peso por 40 ml e toma isso durante o dia. Esquece isso em tempo de Covid e foca em deixar a urina translúcida. Isso, além de proteger, isso são novas configurações. Você precisa configurar o seu corpo para receber essas informações. E isso acontece através da água. Galera, isso aqui é muito menosprezado. Se você acorda e seu xixi que tá muito escuro, primeira coisa que você faz é tomar água. E muita água. E em casos de Covid, né, que a gente desidrata muito com coronavírus, transpira muito, o corpo age para tentar, o corpo aumenta muito a sua taxa metabólica basal para combater aquilo, né? É um vírus novo. Como é um vírus novo, nós não temos células de imunidade específicas, não temos anticorpos específicos. Então, vai lá atacar um massacre de células como se fosse bazuca para matar um vírusinho de RNA safadinho. Mas a gente não conhece ele. Então, o que acontece? O nosso corpo entra em um colapso muito grande de sistema inflamatório. O seu sistema, ele colapsou, né? E ele precisa do quê? Para ir melhorando e liberando essas toxinas de água, eletrólitos. Então, uma dica, fora água, se você não tem diabetes, tá? Atenção aí aos diabéticos, água de coco. Eu vejo muita gente agora, ultimamente, que fala assim, tem até inclusive colegas médicos prescrevendo Gatorade. Ai, olha, tá perdendo muito eletrólito, toma Gatorade. Pelo amor de Deus, gente, não vamos fazer isso. Eletrólitos, repõe eletrólitos, água de coco, o melhor isotônico natural que a gente tem por aí. Gatorade é um veneno, tem mais açúcar do que eletrólitos. Então, é água e água de coco. E é muita até o xixi ficar claro, certo? Atenção, xixi clarinho, todo mundo, viu? Me marca aí, ó, faz um print agora e depois me conta como é que tá a cor do xixi. Se não tiver claro, você aumenta muito a chance de ter todo tipo de infecção urinária, porque não leva as bactérias ali que causam infecção urinária para fora. Você não melhora a sua imunidade e é um sinal de que você está desidratado. Então, todo mundo se hidratando, viu? Marca aí, hidratação é top 10 aí, top 5. Deixa eu ver. Pronto. Ah, gente, outra coisa, em relação ao jejum, não, eu vou continuar aqui, depois eu volto, vou falar um pouquinho sobre jejum, porque eu acho que eu vou fazer uma live só sobre jejum. As pessoas não entendem a importância de não comer alimentos, principalmente inflamatórios, em relação às doenças e a como o nosso corpo reconhece isso. Mas eu vou fazer uma live só sobre isso. E o repouso. O que eu percebi? Vou compartilhar com vocês, né? Fiquei um tempo afastada aí lá no hospital do Hospital do Câncer e lá de Moreno, porque passei 2 dias assim acamada praticamente, não tinha ânimo pra nada, cansada, fadigada, corizando, tive febre, calafrio. Só que não positivei pra Covid. Então,
peraí, será que é só isso que está acontecendo? Não somente isso, porque 86%, como eu falei para vocês, não está sendo diagnosticado e vários colegas meus positivaram para Covid, estão com anticorpos e não manifestaram nada, porque estavam com o sistema imunológico bom. Eu passei um mês praticamente trabalhando todos os dias nos lugares dos colegas mais velhos, nos lugares de quem estava adoecendo, e o meu corpo simplesmente colapsou. Podia estar bebendo água o tempo inteiro, porque tinha que desparamentar. Não estava tendo descanso adequado, porque chegava em casa ansiosa, demorava para dormir. O que aconteceu com o meu corpo? Minha imunidade baixou e influenza ou qualquer outro vírus, tá? Outro tipo de influenza, tá? Influenza B, que é o mais comum aí. E o repouso é aonde o seu corpo repara o seu DNA, é onde o momento em que o corpo pega toda aquela informação que você teve no dia e vai organizar isso. E vai diminuir a sua frequência para buscar a homeostase, para buscar o equilíbrio, para organizar a casinha. Então, se a gente não descansa, se não tem repouso, e principalmente o mental, as pessoas não estão repousando a sua mente. Você tá indo dormir, leva o celular, é todo mundo. Eu digo porque eu também faço isso. Leva o celular. Quando você leva o celular, você diminui a sua produção de melatonina. Você não está sinalizando melatonina, tem luz ali. O seu corpo entende que aquilo é dia. E não é dia, é a luz do celular. E aí faz um desequilíbrio do ciclo circadiano muito grande. Então, além do repouso, nos casos de doença, que é muito necessário que o corpo perde repouso, que esse repouso, que esse sono, ele seja reparador e ele seja de acordo com o ciclo circadiano. Porque se durante a noite você não tem melatonina, durante a manhã você não tem serotonina, que é o que deixa você feliz, que é o que deixa você alegre, que é o que sinaliza várias coisas positivas para o seu corpo. E aí você começa a entrar em colapso se você não descansa bem. O seu dia já não é bom, não consegue fazer exercício, não consegue se alimentar bem, porque sem serotonina durante a manhã é a louca do doce, é a famosa mulher de TPM, é o homem de TPM, porque não tem serotonina, aí fica buscando por doce, por massa, por pão, por bebidas. Então olha a influência de só você dormir bem, dormir sem luz à noite, deitou na cama, 30 minutinhos, tem que desligar tudo. E é desligar tudo para começar a desligar aqui, ó. Senão a atividade cerebral continua em inflamação, continua em estresse oxidativo. Precisa mudar, precisa reconhecer novas configurações. Então isso aqui é muito importante, não menosprezem isso. Não achem que a quarentena é para você ficar de férias e passar o dia inteiro dormindo e descansando e perdendo esse ciclo circadiano, porque se você, olha só, vem aqui comigo, meu irmão, olha, presta atenção nisso que eu vou falar. Se você não muda agora, não vai mudar em momento mais nenhum da história do que a gente for acompanhar. Se você não mudar agora, vai ser quando que você vai ter o tempo para mudar? Vai ser quando que você vai parar para se olhar como a gente está se olhando agora? Gente, a gente tem a possibilidade de se olhar a fundo, de se conhecer. Se não fizer isso agora, não faz mais. Então, chacoalha aí na cadeira, bora. Chacoalha, porque precisa mudar, porque eu sou você, você sou eu e a gente tá junto, todo mundo no mesmo barco, tá? Então chacoalha mamãe, chacoalha papai, vamos todo mundo começar a viver e ser a transformação que a gente quer ver no mundo, tá? E aí, o que eu trouxe aqui? Eu vou falar sobre duas vertentes, sobre como o nosso corpo reage, que culturalmente também é algo que foi erroneamente
impregnado na nossa cabeça. Tá com febre? Toma dipirona. Tá com febre, toma dipirona. Tá com dor? Toma anti-inflamatório. Tá com dor, toma analgésico. E aí, nesse momento de pandemia, você tá impedindo que o seu corpo produza os anticorpos, produza uma boa resposta. A gente não tá acostumado com ter que parar e sentir algum sintoma, né? Tá sempre tamponando isso. E o risco de uso de medicamentos é muito maior do que o benefício. Então, por isso que eu bato muito na tecla da suplementação. A suplementação tá tendo uma resposta muito positiva, porque é um auxílio, é um suplemento para o seu esquadrão. É um suplemento, são novas armas, são fortalecimento, são novas equipes que vão chegando ali para te ajudar a combater esse mal, esse vírus. Então, o medicamento, ele remedia aquele sintoma. E talvez o sintoma, como a febre, seja essencial para o processo de cura. Então, essa nossa mania cultural de pegar atalho para determinadas coisas, para tamponar erros que já vem vindo há muito tempo, de falta de observação, faz com que a gente precise disso aqui. O objetivo é a gente não precisar utilizar medicamento. Já existe e eu posso fazer outra live só para falar sobre medicação que está sendo eficaz para a Covid, que temos aí tanto alguns antiparasitários, alguns antirretrovirais e outros antibióticos que estão tendo eficácia no tratamento. Porém, a importância não é medicamentosa, a importância é de harmonização da sua proteção. É o fortalecimento da sua imunidade. E depois eu vou gravar um só sobre suplementação também. Então, vou dar uma repaginada aqui muito rápida sobre suplemento. O que é importante para ser forte nesse momento? A gente ter essa ajuda, né? Esse plus de coisas que a gente às vezes não estava dando tanta importância. O sol é uma delas. Já é comprovado cientificamente há muito, muito tempo. O que mais tem aí é trabalho sobre vitamina D. O hormônio D se comporta como um hormônio. Então, na medicina a gente já classifica a vitamina D como um hormônio, tá? E hoje já temos aí artigos novos, inclusive italianos, falando do aumento das pessoas que têm Covid, tem baixa índice de vitamina D. A vitamina D em altos níveis, além de ser protetora, protege você em pegar o vírus, a pegar algumas doenças e também a transmitir. Então, algo que tá aí, pro sol, o sol. E como a gente não... Eita, 5 minutos? Gente, já passou rápido, ai meu Deus, então eu vou correr. Mas olha, vocês querem que eu continue? Eu vou continuar a falar dos suplementos, eu começo outra. Deixa essa gravada e a gente começa outra, pode ser? Porque a suplementação foi muito importante na minha prática e reconhecer como isso funciona foi muito bonito de se ver. Foi muito bonito de ver os meus pacientes que fazem tudo certinho, que manteram a rotina, o comportamento, tanto do adoecimento quanto da passagem por essa quarentena, tá? Então, o sol. Gente, se não for possível, e hoje em dia não está sendo possível, porque a gente não está conseguindo sair, suplementem vitamina D. Ah, Lud, quanto de vitamina D? A dose é muito relativa porque vai depender se você está deficiente, suficiente ou tá desejável, tá? A sua dosagem de 25-hidroxivitamina D no sangue. Se não, a gente não sabe, eu
utilizo uma dose de 10.000 unidades por dia. Ai, Lud, mas é muito 10.000 unidades. Demora um tempo para elevar os valores. 20.000 unidades são 0,5 miligramas. Para quem toma 1 grama de 6 em 6 horas de dipirona, vai falar. Para quem toma 5 miligramas de Rivotril, gente, vamos focar no que a gente pode fazer e se inteirar com isso e perceber quem de vocês aqui não se sente bem quando acorda no final de semana e vê o sol, vê o brilho do sol. E a gente não para observar que o nosso corpo sente isso, a gente sente isso na hora, né? Isso é muito nítido, muito nítido. Só que a gente ainda não se olha, né? Não para se olhar. Então, o sol é muito importante. Vitamina D é importante. Vocês podem comprar a Dera D3, que já tem uma apresentação de 7.000 unidades. Anota aí, a Dera D3, 7.000 unidades, uma cápsula ao dia. Já ajuda muito aí na sua imunidade agradece. Meus pacientes não ficam doentes. Todo mundo aí, né? Ligado, olha, liga. E falar uma coisa importantíssima. Descasque mais e desembale menos. O que é que tá acontecendo na quarentena? Churrascão, bebidão, todo mundo loucão, comendo adoidado. Que imunidade que vocês estão criando? Que imunidade que tá rolando aí? O que tá acontecendo com o intestino? Que é responsável por 70% da nossa imunidade. O intestino tá indo pro saco na quarentena. Então, a gente tá adoecendo em casa pra combater um vírus que quando a gente sair, vai tá lá. Parou pra pensar? Já parou pra pensar que a gente tá adoecendo, se matando? Eu vou falar, gente, porque tá todo mundo no mesmo barco. O que você tá fazendo? Vamos começar a orientar as pessoas que estão perto da gente pra gente começar a dar pequenos passos sem se culpar, mas mudando isso, mudando esses downloads, essas novas perspectivas, porque tem que ser feito. Se não fizer, vai ficar doente, vai morrer mais rápido, vai morrer com mais doença, vai morrer com mais sintoma, vai morrer com mais sofrimento. Morrer, a gente tá morrendo todos os dias. Mas e aí, como é que você quer passar por isso? E isso aqui, a alimentação, gente, é praticamente 50%. 50% não, é 80%. É 80% do que a gente precisa para se fortalecer. Então, descasque mais e desembale menos. Para de pedir o fast food, começa a comer em casa, começa a ter um carinho, um cuidado com a sua comida para fazer com que essa experiência seja fácil, seja leve, para garantir que você não tenha dor e sofrimento, tá? Vem comigo. Tu acha melhor parar e começar outra? Tá, pessoal, vamos lá. Eu vou dar uma aceleradinha aqui pra ver se a gente consegue terminar em 1 hora. Meu Deus do céu, eu tô suando, gente. Minha primeira live, que emoção, olha. Depois eu quero que vocês me digam se eu fui bem, tá? Por favor. Olha lá, vamos lá. Conheça-se. Então, como eu falei da importância de escutar o seu corpo, é você conhecer quais são as manifestações que o seu corpo lhe dá de sinais, né? De sinais, de sintomas. E esse conhecimento aqui, ele vai além da gente conhecer a nossa matéria física. É a gente conhecer as nossas limitações, é aprender a se olhar, a se encarar de uma maneira positiva, é entender que o pensamento é ação ensaiada. Antes de agir, seja com um mau hábito, seja com um mau pensamento, um pensamento negativo, antes de agir, comece a pensar de uma maneira positiva. Anule um pensamento negativo. Se você começar a fazer isso, a se conhecer e a olhar, tá, peraí, eu tô pensando, eu tô com medo de quê?
medo disso, eu tô com medo disso por quê? E você ir na raiz de onde aquilo te incomoda, porque nós somos seres muito complexos. Tem muita coisa no nosso inconsciente que é onde a gente vai trabalhar muito. O objetivo da Tribo Sapiens é trazer essa clareza, é trazer essa consciência para o autoconhecimento. Para você entender que você é parte desse organismo vivo e que tudo que você faz repercute para todos nós. Como eu falei, eu sou você, você sou eu. E se a gente começar a se conhecer e a entender o que a gente precisa fazer, a gente começa a construir um mundo melhor, tá? Então, como dicas de autoconhecimento, que vão ser várias outras coisas que a gente vai conseguir entrar também, que aí a gente vai entrar um pouco sobre a espiritualidade, sobre as alterações de meditação. Gente, se liga nesse dado aqui que eu vou dar pra vocês. Se você meditar 1% do seu dia, são 14 minutos, 1% do seu dia são 14 minutos do seu dia. Veja só, anota isso aí. 14 minutos do seu dia, 1% do seu dia, sentou na sua cama, meditou por 14 minutos do seu dia, em 28 dias você tem aumento de massa cerebral, de massa encefálica. Veja só, o seu pensamento, o seu autoconhecimento, você foi lá, acessou, meditou, usou uma rotina de autoconhecimento, você mudou a sua fisiologia. Veja só que incrível esse autoconhecimento. Você muda a parte física. Imagina a gente conseguir mudar a nossa realidade. Afinal, a Aline já começou falando lá, a gente desconstruiu a realidade, porque o que eu vejo de mundo não é real, são as minhas percepções. Então, qual é o mundo que você está querendo ver? Qual é o mundo que você está conseguindo interagir? O que você está... Se você não se conhece. Então isso aqui é muito importante, gente. Pouquinhos minutos. Peraí, eu vou salvar e vou fazer... mas eu tenho 1 minuto. Então vai. Olha, gente, então o resumo de tudo é seja forte. Porque se você quer ver uma mudança nesse mundo, você precisa ser essa mudança. E pra você ser essa mudança, olha, gente, tira um print da tela. Por favor, me marquem, me dê essa credibilidade. Me marquem. Tire o print. Compartilha aí, vamos divulgar o que a gente pode fazer em tempos de crise. Bora parar de mimimi, vamos parar de lero-lero. Seja essa mudança, seja essa transformação que você quer ver no mundo. Se você for forte, eu sou forte, nós somos mais fortes. Nós, como seres animais que somos, se a gente entrar nessa ideia da unidade que é real, a individualidade que nos separa, a individualidade não existe. Nós somos todos organismos da mesma célula, do mesmo animal que é o planeta, nosso planeta Terra. Então, para a gente sobreviver, a gente precisa ser forte. Para evoluir, seja forte. Respire, nade, continue a nadar. E juntos, nós somos muito mais fortes. Então, gente, esse foi um recado com muito carinho. Eu tô assim, nossa, tô suando aqui, tô bem contente, tô bem entusiasmada com a quantidade de gente. Obrigada e aguardem que Tribo Sapiens veio pra sacudir, estremecer e clarear as ideias, viu? Vamos se